Conteúdos, Nomenclatura e UPAC 2. Habilidades: utilizar códigos e nomenclaturas da química para caracterizar materiais, substâncias e transformações químicas. Nós vamos fazer aí uma revisão da aula de hoje, né, ministrada no primeiro momento, muito bacana, muito bem, né, explicado pela professora Yara, né, que trouxe várias informações. Então, nós temos aí na nossa cartela informações sobre a composição do gás de cozinha, que foi um assunto abordado pela professora Yara. Ela nos trouxe várias informações sobre esse gás, né? E sobre o gás natural. Então, nós temos aí dois tipos de gases. O gás natural, que é aquele gás que ele é encontrado no subsolo terrestre, que é uma mistura de hidrocarbonetos, como vocês podem perceber na sua composição. Então, na sua composição do gás natural, eu tenho o metano, o etano, o propano, o butano e tenho 2% de outros. A maior composição é de metano. Então, a professora Yara, ela mostrou para vocês como se dá nome a esses compostos orgânicos de cadeias normais, sem ramificação, né? Além também de ela ter mostrado as cadeias ramificadas, que também faz parte da aula de hoje. E aí eu tenho o GLP, que é o nosso gás de cozinha, né? Onde ele é uma mistura de gases liquefeito, do petróleo, e na sua composição eu tenho propano e o butano. A professora Yara mostrou tanto a fórmula estrutural e ensinou a vocês a dar nome a esses compostos orgânicos que estavam na composição do GLP, usando a nomenclatura da UPAC, né? Muito bem. E aí, na próxima cartela, relembrando o que a professora Yara disse, para se dar nomenclatura a um composto orgânico, seja ele de cadeia normal ou de cadeia ramificada, eu preciso dessas três informações. Eu preciso colocar o prefixo, que é a quantidade de átomos de carbono na cadeia, que são aqueles prefixos métil, étil, prop. A professora mostrou para vocês. Preciso saber que tipo de ligação existe entre os carbonos. Nós sabemos que o carbono ele faz três ligações simples, a dupla e a tripla, né? E dependendo do tipo de ligação, vocês vão usar a palavra in, em e an. E o sufixo. O sufixo é a função do composto orgânico. Por enquanto, nós estamos conhecendo muitos compostos orgânicos que pertencem à função chamada hidrocarboneto. Então, todos aqueles elementos da composição do GLP e do gás de cozinha são hidrocarbonetos, tá certo? Ou seja, mas essa palavra nova, professora, sim, é uma palavra nova que está surgindo, e o hidrocarboneto é aquele composto orgânico formado por carbonos e hidrogênio. Então, não esqueçam da ideia que nós demos para vocês de criar um crossário. Tudo bem? E aí nós vamos entrar no nosso tema gerador, que é a gravidez precoce. Então, gente, de acordo com alguns dados da Organização Mundial da Saúde, ele faz um alerta sobre o número de adolescentes grávidas, né? Ele diz que em cada 5 meninas fica grávida antes dos 18 anos.
nos países mais pobres, 30% das jovens já casam. Então, isso aí atrapalha o foco, né, que é se ter uma profissão, porque muda toda a estrutura, não só física, mas emocional dos jovens, né, vocês. 15 milhões de adolescentes entre 15 e 19 anos se tornam mães durante a juventude. E aí pode causar alguns problemas, como complicações na gravidez e no parto. São a primeira causa da morte entre meninas de 15 a 19 anos. As causas, muitas vezes, são questões culturais, baixa escolaridade, olha aí, não sabe evitar e não tem acesso a métodos contraceptivos. Então, aqui, por favor, diretora, a ideia de se falar sobre a gravidez na adolescência é essa falta de que alguns de vocês têm, né, de algumas informações. E aí a gente entra no composto orgânico, pode mostrar aí, que é o isopreno, e observem vocês que é um composto orgânico de cadeia ramificada. Então, agora, nesse momento, eu vou ensinar a dar nome a um composto ramificado, né? Que é este caso aí, que é o isopreno, é o nome usual, mas ele tem um nome oficial, é esse nome oficial que eu vou ensinar a vocês a colocarem o nome, mas vocês conhecem, né, como a camisinha, que é uma forma fácil e barata de se prevenir uma gravidez precoce, né? Então, a camisinha ela é formada pelo látex. O látex é uma substância que é derivada de uma árvore muito conhecida, que é a seringueira. E a eficácia desse composto orgânico, que é o isopreno, a eficácia dele é de 97% de se prevenir a gravidez e doenças sexualmente transmissíveis. E aí eu faço um alerta para a AIDS, tá certo? O boletim do Ministério da Saúde, ele revelou que a cidade de Manaus é a terceira capital do país em incidência dessa doença. Então, nós estamos em terceiro lugar. O que significa dizer isso, gente? É que as pessoas, elas não estão se prevenindo, elas não estão usando o isopreno como forma de se prevenir, não só de uma gravidez precoce, mas também da AIDS, já que o nosso estado, ele é o terceiro, está em terceiro lugar, com número altíssimo de pessoas contaminadas pela AIDS, ok? Então, é fácil se prevenir, é barato, você pode pegar esse preventivo nos postos de saúde, né, e se prevenir tanto quanto uma gravidez precoce, porque eu tenho certeza que o foco de vocês é uma faculdade, é continuar os estudos para melhorar a qualidade de vida de vocês. E aí eu vou para o quadro digital, colocar o nome, ensinar o nome oficial desta substância aí, que está presente na camisinha, que é um preventivo que vai prevenir a gravidez precoce. Então, gente, a primeira coisa que eu devo fazer é identificar a cadeia principal. Então, a cadeia principal é essa daqui, olha, isso aqui que eu chamo de cadeia principal. Isso daqui é uma ramificação. Essa ramificação, ela tem um nome, ela é chamada de metil, tá certo? Então, algumas ramificações vocês vão ter que memorizar. Apesar
que vocês, foi enviado para vocês um caderno de atividades complementares que tem essas informações e que foi enviado agora no intervalo da aula da professora Yara, ok? Muito bem. E aí, gente, para dar nome a essa cadeia carbônica ramificada, que é conhecido como isopreno, mas eu quero o nome oficial, que é da IUPAC, eu vou ter que numerar, tá certo? Então, eu vou ter que numerar essa cadeia. Agora, atenção, a ramificação, ela precisa estar sempre com uma numeração menor, ok? Então, eu tenho aqui 1, carbono 1, 2, 3 e 4. Quando eu tenho 4 carbonos, o prefixo que eu uso é o but, ok? Aqui eu tenho uma função chamada de hidrocarboneto, que é um composto orgânico formado por carbonos e hidrogênio. Então, toda vez que eu tiver hidrocarboneto, o sufixo que eu uso é o sufixo ó, tá certo? E aí, percebam vocês que eu tenho a dupla ligação. Eu tenho 2 duplas ligações. Então, eu vou ter que usar o prefixo di, que é de 2, de eno, tá? Dien, desculpa. Aí, dien, de 2 em, de ligação dupla. Ok? Então eu vou dar um nome a esse composto aí. Ele vai se chamar. Agora eu tenho que identificar a posição da ramificação. Então eu vou ter 2-metil. Olha, 2-metil. Quantos carbono? 4. But. Qual é a função? Hidrocarboneto. Qual é o sufixo? An. Ó. Butan. Eu vou ter A. Lembrando também que eu preciso identificar, turma, as duplas ligações, tá certo? Eu preciso identificar as duplas ligações. Então, aqui eu vou ter que identificar 1 e 3, 2-metil. 1 e 3 é a posição da dupla. Eu tenho aqui 1, 2 e 3. 1, 2 e 3. 2 e 3, buta, de, que eu tenho 2 duplas, eno. Então, o nome desse composto é o 2-metil, 2 e 3, 2 e 3, butadieno, but de 4 carbonos, O de hidrocarboneto, de 2 dupla, em, porque eu tenho ligação dupla, e O do hidrocarboneto, butadieno, ok? E aí, na próxima cartela, nós temos outras informações. Então, o nome de uma substância de cadeia, ela é formada pela união de 3 componentes, cada um deles indicando uma característica do composto. É o que eu tinha. Eu tinha uma cadeia carbônica e cada número de carbonos, duplas, a função que ele pertence, ele vai indicar uma característica do composto, né? Então, vamos ver aqui mais um exemplo. Eu vou colocar aqui um exemplo. E eu gostaria que vocês me ajudassem nessa nomenclatura. Olha aqui. Botei 1, 2, 3. Vamos lá, juntos. Vamos dar um nome a esse composto com ramificações. Observem que eu tenho aqui
duas ramificações. Como é o nome dessas ramificações? Se chama metil, né? Ó, se chama metil. Tudo bem? Ok. Então, vamos numerar minha cadeia também. 1, 2, 3. Tá? Então, primeiro vamos identificar a posição das ramificações. Então, eu tenho na posição 2, 2, porque eu tenho duas ramificações metil. 2 metil. Qual agora é o nome da cadeia carbônica? Então, eu tenho 2, 2. Dimetil, quantos carbonos eu tenho? 3, prop, ó. Prop. Ligações simples, e como pertence a uma função hidrocarboneto, ó. Então, o nome dessa cadeia carbônica é 2,2-dimetil propano. Ok aí, gente? Dê um ok, professora Yara vai ver se tá tudo legal aí essa nomenclatura. E aí, professora Yara? Vamos dar um ok ou vocês estão paralisados aí? Estão todos... Ficaram todos paralisados. Tá? Então, aí é como se... Vai muito bem. Então, a professora explicou bem, né? No primeiro momento. E agora só estou reforçando o que a professora Yara falou muito bem no primeiro momento. Então, novamente, para quem não conseguiu, eu tenho duas ramificações, são aquelas que carbonos estão fora da cadeia carbônica. Essas ramificações se chamam metil, tá? Então, essas ramificações estão no carbono 2, como vocês podem perceber. Então, eu tenho que identificar 2, 2, di. Por que esse di? Ele é um prefixo que significa dizer que eu tenho duas ramificações. Então, dimetil, e o nome da cadeia carbônica. Cadeia carbônica. Então, o nome da cadeia carbônica é o 2,2-dimetil propano. Prop, que eu tenho 3 carbonos. O an, que eu tenho ligações simples. E o O é porque ele pertence a uma função orgânica chamada hidrocarboneto. Tá bom, turma? Então, vão surgindo termos novos que vocês vão colocando aí no vocabulário de vocês e vamos para outra cartela. Vamos lá? Então, o prefixo ele vai indicar o quê? O número de carbono, o número de átomos de carbono na cadeia. O prefixo é o met, é o prop, é o et, depende da minha cadeia carbônica. O intermediário indica o tipo de ligação entre os carbonos. Se for ligação simples, an. Se for ligação dupla, en. Se for ligação tripla, eu vou usar o intermediário in. E o sufixo indica a função a quem pertence o composto orgânico. Que no nosso caso, o sufixo é o O, porque o O identifica que a cadeia carbônica é um hidrocarboneto. Ok, meus queridos? E na próxima cartela, eu tenho um resumo do que eu falei. Então, observem aí os prefixos. Prefixo é o número de carbono. Se eu estou em um carbono, é o met. Se eu tenho 2, et. O 3, prop. Assim sucessivamente. Aí o intermediário é a saturação da cadeia. Se for uma cadeia saturada, ou seja, uma cadeia simples, é o an. Olha aqui o an. Se é uma dupla, o en. Se são duas duplas, o dien. Foi que eu usei lá na camisinha. 3 duplas, trien. E assim sucessivamente. Essa cartela foi enviada para vocês. É importante que todos tenham aí para manuseá-la, para poder conseguir dar um nome, tá bom? E aqui a função hidrocarboneto,
que é aquele que é formado apenas por carbonos e hidrogênio, e aí eu tenho a terminação O. Mais adiante, nós vamos conhecer outras funções orgânicas, que é o álcool, o aldeído, a acetona e o ácido carboxílico, que a gente vai deixar aí de surpresa, que vão aparecer no decorrer das nossas aulas. Vamos só pensar no hidrocarboneto, que o sufixo é o O, tá bom? Então, butano, hidrocarboneto, metano, hidrocarboneto, porque tem O como sufixo no composto orgânico. Ok, turma? Então, vamos botar o nosso ok aí, né, para a gente continuar. A professora bebe um pouco de água também, que é muita informação, né, gente? Eita, a professora Yara bombardeou a gente. Aí vem a professora Darlinda com essas cadeias ramificadas. Aí, além dessa tabela muito importante, ninguém precisa decorar, ninguém vai botar debaixo do travesseiro para ficar de noite lá decorando nada. É importante que vocês tenham, eu só quero que vocês tenham aí, escrevam, não sei o que vocês vão fazer. Na folha deixa eu ver uma folha aqui. Na folha do pé do cupuaçu, não sei, gente. O carvão lá que queimou a madeira, não sei. Eu quero que vocês tenham guardadinho aí. Vão colocar na parede do quarto para ficar olhando lá. É o nome dos radicais, que são aqueles que vêm ligados, né? Que estão ligados às cadeias carbônicas. Olha o metil. Olha o etil, quando tem 2 carbonos. Olha o propil, quando ele tem 3 carbonos, quando ele é ramificação e tem 3 carbonos, ele é o propil. O isopropil, N-butil. E assim sucessivamente. Então, vocês têm vários radicais, e são nomes, são as ramificações que podem vir numa cadeia carbônica. Então, todo mundo vai pedir para o professor para copiar e colar lá na parede do quarto. E aí a gente vai para a próxima cartela, que são outros exemplos também de radicais. Por favor, mostra para eles, que são os aromáticos. Sim, pode passar. Isso, olha o fenil, alfa-nafetil, beta-nafetil. Então, esses são outras ramificações que podem aparecer na cadeia carbônica, tá bom? E aí, a gente vai para um outro exemplo. Vamos lá? Então, diz o seguinte: a nomenclatura para a estrutura seguinte. Vamos lá? Vamos dar nome a essa estrutura. Vamos lá, isso. Olha aqui, já está numerada. Então, essa aqui é a cadeia principal. Professora, essa cadeia principal, anotem aí. Cadeia principal é aquela que tem maior número de carbonos. E aqui, as ramificações. Peço para que a professora Yara veja para mim, Yara, se sabem dar o nome daquelas ramificações ali, Yara. E aí, Yara, colocaram o nome das ramificações? Meu pai, gente, pelo amor de Deus, não é possível, né? Toda hora aparece essa ramificação. É tipo o Pai Nosso, tem que aprender e tem que saber essa ramificação. Metil. Fé disse, professora, aqui todo mundo sabe. O nome dessa ramificação é metil. Muito bem, Tefé. Lembrando que vocês têm dois metis. Então, aqui vai ficar dimetil, né? Muito bem. Então, vamos ao nome. Primeiramente, eu tenho que botar a posição das ramificações. Posição 2 e 3. Então, 2 e 3, dimetil. Dimetil, seguido do nome das ramificações, né? E aí, o nome da cadeia principal. São 5 carbonos. Para 5 carbonos, eu tenho o prefixo, que é o pente, né? Então, vai ficar pente,
Aí eu só tenho ligações simples. É um hidrocarboneto. Ó, como é o nome do composto? 2 e 3 dimetilpentano. Qual é a alternativa correta? Letra B. 2,3 dimetilpentano. Ok, turminha? Tudo bem? Então foi isso aí. E agora a gente vai... Tá tudo ok, Yara? Passou o susto deles, será? Então, e aí, para finalizar um pouco a nossa aula, né? E lembrando do isopreno, né? Nós vamos assistir aí a Química Cidadã, que vai nos informar, dar umas informações ainda para se prevenir. Se você ainda tem dúvida como se prevenir contra uma gravidez precoce, vamos aí com a professora Erilene, que vem participar e dando algumas informações para nós, né? Vamos lá assistir. Hoje, na Química Cidadã, nós vamos conhecer outros métodos para prevenir contra uma gravidez precoce. Na aula de hoje, eu falei sobre a camisinha, que é conhecida cientificamente com o nome de 2-metil-1,3-butadieno. Também ela pode ser conhecida usualmente como isopreno. Eu estou aqui do meu lado com a professora Erilene, de Biologia, que vai dar a sua contribuição hoje na Química Cidadã, nos fornecendo informações sobre outros métodos de se prevenir quanto a uma gravidez precoce. Então, nós vamos conhecê-los agora. Que tipo de métodos nós podemos utilizá-lo, né, para a prevenção das doenças sexualmente transmissíveis? Aí nós temos várias, né, gente? Inclusive a professora Darlinda acabou de falar aí sobre a substância isopreno, que é fabricada camisinha, e aí nós podemos perceber que esses métodos são importantes. Aí nós temos os métodos como os comportamentais, que no caso são os hormonais. Nós temos também o coito interrompido. Esses são métodos que você pode dialogar com seu parceiro. E também nós temos outros métodos, como a camisinha, né, que a camisinha ela é fabricada com esse produto, né, com essa substância química, né, professora Darlinda? E essa substância química nós percebemos que é o isopreno, e também nós podemos ser chamados de látex, né, que é produzida a camisinha. E nós sabemos que a camisinha ainda é um dos métodos que ainda é mais utilizado e mais seguro. E, professora Erilene, e barato, né? Não custa nada, ainda é mais barato do que uma lata de leite, não é verdade? É verdade, que a professora Darlinda está falando. Então, você vai utilizar a camisinha, então esses métodos é chamado de método de barreira. Por quê? Porque ele impede, a camisinha, por exemplo, ela impede de o espermatozoide chegar até o óvulo para ser fecundado. E a camisinha, nós temos hoje a camisinha masculina e nós temos a camisinha feminina, né? Para quê? Para evitar não só a gravidez precoce, mas também as doenças sexualmente transmissíveis. Podemos citar como a AIDS, né, professora? A AIDS, nós temos a gonorreia, a sífilis, que são doenças que são realmente... Você tem que prevenir, você tem que utilizar a camisinha. Então, nós temos também outros tipos de métodos, como as cirurgias, métodos cirúrgicos, como no homem ele faz a vasectomia, na mulher é chamado de laqueadura. Então, nós temos esses métodos que são bastante importantes. Aonde que nós vamos encontrar esses métodos, ou seja, a camisinha, não é, professora Darlinda? Professora Erilene, onde que eu posso conseguir a camisinha no homem, a camisinha da mulher, fazer essas cirurgias?
Bom, nós temos nas UBS de saúde, né, que elas oferecem as camisinhas, por exemplo, e é importante, gente, que vocês façam também a análise da camisinha que você vai utilizar, né, porque tem o tipo, a validade, tem o tipo, tem algumas que são lubrificadas para facilitar o uso, então isso é importante, tá, professora Darlinda? Então, quero agradecer a presença da professora Erilene, né, que está nos informando isso, e vamos nos prevenir, né? Melhor prevenir do que remediar, né, professora? O que nós temos que fazer? Utilizar a camisinha. Muito bem, depois de tantas informações e ainda aprendemos a dar nome, né? Nome científico da camisinha, que é o 2-metil-1,3-butadieno, que é o nome oficial. Não esqueçam disso. Então, olha, agora estou com a presença da professora Yara aqui, né? E vamos fazer um resumo do dia, né, Yara? Isso mesmo, tá, gente? A gente vai relembrar agora um pouquinho, né, dos assuntos que foram abordados durante a aula de hoje, né, Darlinda? Especificamente sobre nomenclatura, né? Como a professora falou, calma, né? Não vamos nos apavorar, né? Tudo é muito novidade, mas à medida que a gente, né, for fazendo as atividades, os exercícios, e a gente vai ganhando, né, um pouco mais de prática, experiência, segurança, né, para poder dar nome para esses compostos. É assim mesmo, tá, gente? É normal, né, porque a gente está se habituando ainda com essa nova, né, nomenclatura, tá bom? Isso. Vamos falar mais uma vez. Dá uma olhadinha no caderno, né, que provavelmente chegou aí para vocês, que foi agora no intervalo. No caderno tem a nomenclatura dessas ramificações que foram faladas hoje, tá? E elas vão ser importantíssimas, metil, etil, propil, para a gente chegar no dia da nossa avaliação, a gente ter segurança para responder, tá bom? Então, bora dar uma olhadinha lá na nossa cartela sobre o resumo do dia. E aí a gente pode, né, copiar, não sei, o professor pode, dependendo de cada comunidade, né, Yara? A gente não sabe o que se tem, né, para oferecer à comunidade, a sala de aula. Se pode imprimir, imprime. Se não pode, pode colocar na televisão, né? Pedir para os alunos copiarem. Isso. Ou pegar no pen. Não sei, gente. Temos que ver aí o que se pode ser feito. Não isso pode mesmo. Ficar parado, né, Yara? Isso mesmo. E outra coisa, se você na biblioteca da escola tem um livro de química do 3º ano... Perfeito. Tá perfeito, o conteúdo está lá, gente. A gente não está inventando nada, a gente usa o currículo, né, da SEDUC, da própria Secretaria do Estado do Amazonas, tá lá o conteúdo, a gente não tá escolhendo os conteúdos. Então você pega um livro, aquele livro antigo mesmo, tem lá, tá bom, gente? Isso mesmo. Fica a dica aí para vocês. E aí nós vamos, né, para uma primeira questão, né, Yara? Isso, do nosso resumo do dia. Vamos lá. Pede para fornecer o nome e o PAC dos compostos, tá? Então a gente vai dar aí o nome para esses compostos, ok? Isso, com bastante atenção. Isso, vamos lá, tá? Vamos começar aqui com a letra A. A Yara vai fazer a letra A, né? Isso. Yara. Vocês estão vendo aí, né, as duas questões, os dois compostos dados aí, são compostos ramificados, né? Então, já facilita aí o nosso entendimento quanto à nomenclatura. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui na letra A gente está na letra A, tá bom? É caracterizar, identificar a cadeia principal, tá? E depois, a partir dessa cadeia principal, identificar as ramificações, tá bom? Então vamos lá, gente. A cadeia principal é aquela que tem a maior quantidade de carbonos ligados, tá? Então já consegui determinar aqui a minha cadeia principal, que é essa linear aí, bem fácil de fazer essa observação. O que ficou fora da cadeia principal, ó, vou até anotar aqui, né? Principal. O que ficou de fora, nós chamamos de
ramificações ou radicais, tá bom? Vou anotar aqui em cima. Radicais. E aí eu vou fazer a pergunta, né, Darlinda? A Darlinda vai dar uma olhadinha aí no chat. Como que é o nome desses radicais? Gente, a gente vai fazer essa pergunta várias vezes, até que vocês, né, não tenham mais dúvidas, tá bom? Como que é o nome desses radicais que eu acabei de grifar aqui na questão A? Como que é o nome dele, gente? Bora, eu quero respostas no chat. Vamos lá. Como que é o nome? Metil, Parintins Isso, 132. Parintins já começou a dizer, né, que é o metil. Boa Vista do Ramo 39. Boa Vista do Ramos e outros. Atalaia 3. E outras comunidades. Isso mesmo, gente. Parabéns. Todo radical formado apenas de um carbono, o nome dele é metil, tá? Bom, identificada a cadeia principal e os radicais, agora a gente vai numerar. A numeração da cadeia é importante, né? Por quê? Porque é com ela que a gente vai dizer onde estão os radicais, qual é a posição deles, tá bom, gente? É como se fosse uma localização, eu tenho que dizer onde é que ele tá, se ele tá no carbono 1, no 2, tá na ponta, tá no meio, tá bom? Então, a gente vai começar aqui a nossa numeração. Bom, deixa eu trocar aqui de cor. E aí, a gente vai... Tá, o primeiro carbono aqui, né? 1, é o 2, o 3, o 4 e o 5. Ou seja, essa cadeia tem 5 carbonos, tá bom? E onde estão os as ramificações? Em que carbonos elas estão? Elas estão no carbono 2 e no carbono 3. Pronto, identificada a posição da ramificação, agora a gente vai para o nome, tá bom? Bom, como aqui nós temos radicais iguais, né? São 2 metis, então a gente tem que colocar um prefixozinho na frente. A professora Darlinda falou desse prefixo de quantidade, tá bom? Então vamos lá. Nomenclatura vai ficar 2,3, que é a posição onde as ramificações estão, né? Quantas ramificações são? 2. Então, vai ficar de metil. Né? 2, 3 de metil. Então, agora a gente já identificou a ramificação. Agora, vamos para a cadeia principal. A cadeia principal segue aquela regrinha. Prefixo, infixo, sufixo, tá? Então, 5 carbonos. Qual é o prefixo, pessoal? Pente. Deixa eu anotar aqui. Pente. Agora vamos para o infixo. No infixo, a gente tem que dizer o tipo de ligação. Como só tem ligação simples, então o intermediário, o infixo é an. E por último, a função orgânica. Como aqui só tem carbonos e hidrogênios, vai terminar com a vogal O. Olha o nome e o PAC para este composto. 2, 3 dimetil pentano, tá? 2, 3 dimetil pentano. Agora vamos para B. Então, tem 2 ramificações que já são conhecidas de vocês, né? Vão dormir pensando hoje nessas ramificações. Que aqui, ó... Vamos sonhar com metil, né, Darlinda? Vou sonhar, isso, Yara. Que é chamada de metil. Lembrando que tem 2 metis, então eu vou usar o prefixo di, tá bom? Essa daqui é a cadeia principal, olha. A cadeia principal ela é formada por 1, 2, 3, 4 carbonos. Então, agora eu vou iniciar o nome, tá, gente? Lembrando que para 4, o prefixo é o but, né? Então, eu vou ter primeiras posições, hein? 2 e 3 dimetil. Lembrando que 2 e 3 são as posições. O di é porque tem 2 ramificações. O nome da ramificação é metil. E agora eu vou para o nome do composto. Eu tenho 4 carbonos, é o but. Só tenho ligações simples, tá aí, ó.
Então, a terminação é o -an. Como trata-se de uma função chamada hidrocarboneto, e o hidrocarboneto é um composto formado por carbonos e hidrogênio, então aqui eu vou ter no final a palavra O, né? Então vai ficar 2 e 3 dimetilbutano. Pronto, esse é o nome da IUPAC, que é o nome oficial. Nós não trabalhamos com o nome usual, tá bom, turma? Só apenas com as informações, com as regras da IUPAC. Então, você que acertou, grite, abraça o colega, a professora, né? Porque ocorreu a aprendizagem, tá bom? Tá, a gente vai agora continuar a revisão, tá bom? Para tentar aí finalizar a próxima cartela. Isso, tá? Então, essa tabela, gente, aí, ela é importantíssima, tá? Então, dá um jeitinho de anotar, né, Darlinda? Ou então de pegar no caderno de atividades. No livro, se tem um livro de química na biblioteca. Isso mesmo, tá bom? Tem essas tabelas, né? Então, todas a tabela, sem ela, impossível. Você só se quiserem decorar, né, Yara? Aí não dá, né? A outra opção é decorar, mas eu não ia decorar, não. Ia colar na parede do meu quarto. Isso, né? Então, bora reforçar aí, tá? O prefixo é o que vem na frente do nome, né, da cadeia, e ele indica a quantidade de carbonos que aquela cadeia tem. Então, nós temos, aqui a nossa tabela tem até 9. Isso. Existem muitos mais, né, Darlinda? Mas sabendo até aí, gente, já tá ótimo. Coisa, isso. Né? Então, nós temos um carbono, é o MET, 2 carbonos, ET, 3 PROP, 4 BUT, 5 PENT, 6 EX, 7 EPT, 8 OCT, 9 NON. E aí a gente também tem a parte intermediária, né, que é o infixo, que ele indica o tipo de ligação existente ali, tá bom? Então nós temos o infixo AN para ligações simples, né, cadeias do tipo saturada. Nós temos o infixo EN para compostos que tenham pelo menos uma dupla ligação. O infixo DIEN para quando tem 2 duplas ligações, e o infixo IN para tripla, né, Darlinda? Isso. Isso é fundamental, né, Yara, saber. Isso. E por último, o sufixo, né, Darlinda? Isso. Que nós também falamos, o sufixo, no caso dos hidrocarbonetos. Isso. Por enquanto, né, Yara? Isso, o hidrocarboneto. Que é o que a gente está trabalhando no momento, o infixo é o O. Isso. Boa noite. Então, boa noite, gente. Até amanhã. Até amanhã.